O reino dos céus é como um tesouro escondido. O reino dos céus é como uma pérola preciosa. Hoje nós vamos meditar sobre duas parábolas do reino. A primeira coisa que eu gostaria de refletir com vocês é que o valor das coisas depende, vamos dizer, da situação das pessoas. Nem todas as pessoas são capazes de perceber o valor das coisas. Depende do estado de vida de cada um. Esopo tinha uma parábola que ilustra bem essa situação, que fala de um galo que estava ciscando no terreiro e encontrou uma pepita de ouro e se lamentou: infeliz de mim, eu com fome e encontro uma pepita de ouro que para mim é algo inútil, antes tivesse encontrado um grão de milho. Vejam vocês que as coisas só são valiosas quando nós somos capazes de descobrir o valor delas. Outra coisa que é importante a gente refletir antes de chegarmos propriamente nas parábolas é saber distinguir que existe riquezas materiais e riquezas espirituais. As riquezas materiais é algo que para nós é evidente. Agora, será que Jesus Cristo, um homem que renunciou tudo, viveu em extrema pobreza e renúncia, estaria brincando de caça ao tesouro, falando, ou então está dando conselhos para joalheiros? Não, obviamente não. Jesus Cristo está falando de uma riqueza superior, a riqueza espiritual, que é muito superior à riqueza material. Vou contar também uma historinha para você ser certificado do que eu estou falando. Uma vez, isso aí é uma historieta grega, uma anedota grega. Estava viajando de navio um rei e um filósofo. E os dois fizeram amizade. Naquele tempo as viagens de navio demoravam muito. Então o rei resolveu levar o filósofo até o porão do navio e mostrou para ele todos os seus tesouros. Você sabe que a pessoa que tem muita riqueza às vezes é esnobe, né? E depois que ele mostrou todas as suas joias, as coisas de ouro, pedrarias que estavam lá, ele brincou ironizando com o filósofo: e quando está seu tesouro, filósofo? Daí o filósofo respondeu para ele: tudo que eu tenho eu carrego dentro de mim. Aí o rei deu risada, pensando que tinha se saído por cima. Porém, o navio naufragou e as pessoas se salvaram a nado. E daí, quando chegou na praia, de repente o rei tinha perdido toda a sua fortuna, ficou lá no fundo do mar. Mas o filósofo imediatamente montou uma escola de filosofia e conseguiu sobreviver como professor. Já o rei virou mendigo, que perdeu a sua riqueza. Então essa fábula é uma fábula grega que é usada muito pedagogicamente para deixar claro para a gente que existe de fato riquezas espirituais e riquezas materiais. E agora, qual o grande ensinamento do Evangelho? O grande ensinamento do Evangelho é a questão de hierarquia. É que nós devemos ser capazes de colocar as nossas riquezas materiais em serviço da conquista dos bens eternos. Essa grande lição. Então, por exemplo, o homem que encontrou um tesouro escondido, você sabe que era aquele mundo antigo? As pessoas tinham esse hábito, quando vinha a invasão, naquele tempo tinha muita guerra, eles punham geralmente numa vasilha de cerâmica, um vaso de cerâmica, eles punham as joias que tinha, as moedas de ouro. Naquele tempo era muita moeda de prata que tinha. Tapavam bem, lacravam bem o vaso de cerâmica e enterravam. E quando as coisas mudassem, eles voltavam lá, sabiam onde estava
e desenterravam a coisa e ficavam, assim não eram saqueados, porque a guerra naquele tempo, o motivo da guerra geralmente era saque. Só que às vezes as pessoas morriam na guerra e ficavam essas coisas escondidas. Muitas vezes você estava cavando um poço, cavando um buraco para colocar um morão de cerca, você encontrava lá, sem querer, um tesouro. É a parábola, entenderam? Agora a grande questão é que esse encontrador, esse homem felizardo, encontrou, não era terreno dele. Se ele pegasse o que estava escondido lá, ele era do dono do terreno. Então o que ele fez? Emprestou dinheiro, deu um jeito, comprou terreno para ser dono do tesouro. Então é assim, nós devemos colocar nossos bens terrenos a conquistas dos bens eternos. A outra parábola, a parábola do mercador de pérola preciosa, também é a mesma lição: colocar nossos bens materiais a serviço das conquistas dos bens eternos. Mas aí entra em cena a pérola. A pérola, no mundo antigo, era a joia mais preciosa que existia. Hoje nem tanto. Eu particularmente, é a joia que eu mais admiro, é a pérola. Porque a pérola, não sei se você sabe que a pérola ela é orgânica, ela não é material, ela é um ser vivo, a pérola. Os antigos admiravam a pérola, dada a dificuldade de achá-la, e porque eles acreditavam numa coisa mítica, que a pérola se formava quando a ostra que estava no lodo, lá no fundo do oceano, nas trevas, ela era atingida por um raio de luz. Então eles acreditavam que a pérola era fruto da luz celestial. Você vê o sentido místico que tinha na pérola? E outra coisa que chamava muita atenção do homem antigo é perceber que a ostra é feia a beça, mas a pérola é bonita. Era uma imagem para nos ensinar que a beleza interior deve prevalecer em relação à beleza exterior, porque a beleza exterior se esvai. Tantas pessoas eram bonitas, nós mesmo quando éramos jovens era mais bonito, né? Quando a gente vai ficando velho, vai se esvaindo a beleza exterior, mas a beleza interior não, ela se mantém. Agora, é interessante que essa visão mística que eles tinham da pérola, hoje nós não sabemos que a pérola, com toda certeza, nós sabemos que a pérola não é formada dessa maneira, mas a descoberta que nós temos sobre a origem da pérola é ainda muito mais interessante. Você sabe como é feita a pérola? Um japonês muito observador, ele percebeu que a pérola dava para ser cultivada. Então era você pegar uma ostra qualquer e você pegava um grãozinho da casca da ostra, do mexilhão, você machuca a ostra e ela segrega aquela resina para se defender. A pérola, então, inclusive a pérola artificial é mais bonita do que a pérola natural. A pérola natural é tudo disforme, oval, não sei o que. A pérola artificial ela é bem redondinha. Então veja só que interessante, que imagem para falar que quando nós somos, até tem um livro que o Rubens Alves escreveu, que Ostra Feliz Não Produz Pérola. É um livro bonito, faz justamente essa meditação, que quando a gente é colhido pelo sofrimento da vida, quando a gente é ferido, nós temos duas reações: a revolta, que é muito natural. Já pensou você ser enganado, tapeado, prejudicado, revoltado? Mas outras pessoas são capazes de segregar perdão, amor, compreensão naquela situação e criam uma pérola interior. Ele usou essa imagem com muita sabedoria. Então é interessante a gente notarmos essa questão da pérola. Inclusive eu vou falar para divulgar para vocês uma coisa que ponto turístico bonito lá de São Paulo. Quando você puder viajar novamente, não sei até quando, você vai para São Paulo, você desce lá na estação de São Bento, vá lá no Mosteiro São Bento. Quando você entrar assim no mosteiro, você vai ver na coluna do lado direito, assim bem na coluna do lado direito, você vai ver um ícone de Nossa Senhora de Kazan.
Toda a roupa dela é bordada em pérolas, é um ícone, uma pintura. É mais de 1000 pérolas do Mar Negro. Aquilo deve ter um valor incomensurável. Tanto que ela fica no vidro à prova de bala, e se alguém estourar o vidro, ela cai no cofre. É todo um artifício, porque é interessante, porque os monges tinham guardado aquele ícone para dentro do mosteiro. Daí alguém escreveu uma carta para o abade dizendo a significação, que não era justo manter o povo alheio daquele ícone tão expressivo. Mas está lá, se você quer ver pérola lá, vá ver, que é coisa bonita. Pois bem, então está aí a lição de hoje. A lição de hoje que Jesus quer nos ensinar. Tudo que eu falei para vocês é fácil da gente concordar, que existem riquezas espirituais, que a gente reconhecer o valor dessas riquezas faz a diferença, mas Jesus está preocupado que você conquiste essas riquezas, que você seja dono desse tesouro. E Jesus Cristo diz assim, que a saída é você colocar todos os seus bens materiais, todo o seu esforço deste mundo para conquistar essas riquezas espirituais. Amém.